Vamos falar com Ele, com a mão no coração. Diga que você acredita nisso com todo o seu coração, com a sua alma, com a sua mente. Nós estamos aqui, Senhor. Abrimos esse jejum com grande poder hoje. Nós temos a gratidão, a alegria de poder estar aqui. E poder ver ao longo de todo o dia as pessoas lutando para estar aqui. Seja às 7, seja às 9, seja às 15, seja agora. Há uma fome que me alegra profundamente. Eu te louvo. Perdoa as nossas falhas. Se nós falhamos, nos perdoa. Dê-nos graça e unção. Que os corações sejam transformados. Que os corações estejam preparados para viver tudo que o Senhor tem aqui. Que nenhuma pessoa saia daqui da mesma forma. Mas que seja um dia de mudanças radicais. Mudanças transformações, restaurações. Que a palavra entre de tal maneira que o impacto profundo cause na vida de cada um. E que eu possa ver mentes renovadas, corações transformados, um povo mudado, um renovo, uma transformação profunda. Passa do teu sangue sobre nós. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. Quebro laços e armadilhas contra nós. Amarro toda força contrária para roubar mentes e corações à reunião. Em nome de Jesus. Invoco a sua misericórdia, a sua presença. Que o Senhor seja real aqui, amado, adorado. Que os corações estejam inteiros. E que nenhuma pessoa saia daqui da mesma forma. Mas que eu possa ver pessoas libertas, mudadas, conscientes, com um entendimento profundo. Que a bênção hoje, Senhor, maior seja essa. Uma mudança profunda interna. Que o jejum fique marcado como o dia em que tantas vendas caíram, tantos pontos cegos foram descobertos. Que mentes foram renovadas, destinos curados. Acampa os teus anjos aqui, que o Espírito Santo venha até nós e fala profundamente. Dependemos do Senhor. A graça do Senhor é que nos toma e que muda tudo. E eu dependo dela, nós dependemos dela. Muito obrigada por tudo. Agradecemos pela vida, pela salvação, pela sua presença, pela cobertura do teu sangue. Agradecemos pela unção, pelas mudanças. Agradecemos porque o Senhor é bom e nós sabemos que está aqui. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2023. Unção de governo está sobre a minha vida e eu estou governando para a glória de Deus. Amém? Sentem-se por gentileza, graças a Deus. Falem comigo, assuma o poder. A Bíblia diz, como imaginou na sua alma, assim é. Então, assim como o homem pensa, ele é. O grupo católico, chamado jesuítas, falou aos seus seguidores por 400 anos. Dê-me uma criança e quando ela tiver 7 anos, lhe mostrarei um homem. Tudo é programação. Alguém disse,
Semeie um pensamento, colhe um ato. Semeie um ato e colhe um hábito. Semeie um hábito e colhe um caráter. Semeie um caráter e colha um destino eterno. A natureza do pensamento é que o que você pensa se expande. E a gente é o que a gente pensa. E a Bíblia bate nisso, ensina isso, está o tempo todo trazendo esse assunto. Paulo trabalhou nisso, bateu nesse assunto, insistiu nisso, porque ele sabia muito bem que sem uma renovação mental não dá. Não é possível. Nós somos o jardineiro da nossa mente. A murmuração é o adubo para uma vida miserável. Já a gratidão é o combustível para uma vida feliz. O caminho da mudança é, com certeza, o espírito da gratidão. Por isso que eu pedi. Domingo, tenho batido nisso. Vivo hoje. Seja grato. Todos os dias, ao amanhecer, anote 10 motivos pelos quais você é grato. Isso vai aumentar a sua percepção, mudar a sua perspectiva e sirva. Nunca mais faça as coisas com a mesma mentalidade, porque tudo é mentalidade. Se você tem a mentalidade de que você está servindo, muda tudo. Você vai ser muito bom nisso. Você não faz tal coisa, você serve em tal coisa. Essa mudança na forma de ver o que você faz te leva radicalmente para a excelência. De acordo com uma universidade do sul da Califórnia, uma pessoa tem cerca de 70 mil pensamentos por dia. E, de acordo com esses especialistas, 80, 90% desses pensamentos são inúteis. Até a ciência está estudando. Eu não sei como é que eles chegam num negócio desse, mas uma coisa é fato. 80 a 90% que as pessoas pensam são pensamentos inúteis. A maioria não pensa no que está pensando, a maioria nem sequer tem consciência do que está pensando. A maioria nem se preocupa com o que está pensando. A maioria não acredita nesses princípios, não adotaram para a vida. E a maioria não acredita. E não adotou, não tem consciência, não vai adotar. Para a carta aos Efésios, para a igreja de Efésios, o Paulo disse, é muito importante, eu já tenho muitas referências, mas essa seria bom você ler ela inteira depois. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento. O entendimento obscurecido e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. Eles não têm consciência de que a maneira que eles estão pensando vai arruinar com a vida deles.
devido ao endurecimento do coração. O coração está duro, não está aberto à palavra. Eu estou pulando 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados, então vocês não podem mais viver como essas pessoas, porque vocês foram ensinados a despir-se. Esse despir-se é despir mesmo. Despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. A serem renovados no seu modo de pensar. Vocês tinham uma maneira de pensar, agora vocês não pensam mais dessa forma, vocês estão sendo ensinados a pensar de outra forma, a revestir-se do novo homem. Vocês vão se vestir desse novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, para isso, para sermos semelhantes a Ele, para ser semelhante a Deus em justiça. E em santidade provenientes da verdade. Então, eu ando na justiça, em santidade, e tudo isso provém da verdade. Porque se eu não conheço a verdade, como é que eu vou saber o que é justo? Como é que eu vou saber o que é santo? Como é que eu vou saber o que é correto? Eu não vou. Muitos estão simplesmente num loop do mesmo pensamento. Fica ali, ó. Do mesmo pensamento improdutivo, de novo e de novo, de novo e de novo. Pensa a mesma coisa, e a pessoa pensa a mesma coisa, e pensa de novo, e pensa de novo, e pensa de novo, e de novo, pensa a mesma coisa. Ela tem a mesma maneira de pensar. Perdem-se toneladas de energia dando voltas no mesmo moinho mental. Criando o quê? Mais estresse, ansiedade, fadiga. Tem pessoas que estão fatigadas, falam que estão. E qual é o problema? Pensamento gera sentimento, que gera uma ação. Parar de pensar errado é uma questão de vida ou morte, eu falo isso sempre. A morte de um destino incrível que foi determinado por Deus. Porque se você pensar errado, você vai matar seu destino. Então, vamos voltar à frase inicial. Os jesuítas já sabiam o que a ciência vem comprovando, que somos programados pelos tutores, pais, professores, avós. E qual é o nosso grande desafio? O grande desafio é nos livrar de programações escravizantes. E é tão sério isso, e eu quero que você preste atenção em tudo, foca nisso aqui, porque você tem a oportunidade hoje de descobrir tanta coisa sobre você e tomar decisões. Nos ensinaram mentiras e mentiras, mas que são verdades para nós. Porque fomos programados para acreditar nelas, então nós acreditamos. Em resumo, 95% da nossa vida vem desses programas. Entender isso é entender por que nossa vida está dessa maneira. Ou seja, por que agimos, falamos, tomamos decisões que nos prejudicam, atrasam, roubam a nossa vida. Por isso que Paulo falou tanto sobre renovação mental. Porque nós fomos programados. E agora nós recebemos uma outra programação, que é a programação vinda do Espírito através da palavra. Para nós experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é preciso sofrer uma renovação mental. Ao crer em Jesus,
nos tornamos em novas criaturas, recebemos a mente dele, o caráter dele espiritualmente, passamos a desenvolver a nossa salvação, porque quando eu creio em Jesus, não é o fim, é o começo. Paulo falou do desenvolver, desenvolvam a salvação. Que agora eu sou salvo, e agora eu vou desenvolver isso. Aprender a andar, a viver como uma pessoa salva. A minha alma, ela precisa se converter, que é o centro das minhas emoções. Emoções, sentimentos, vontades. Agora, mas muitos não se apossam dessas verdades. Chegam cheios de fortalezas mentais, que é como a gente chega. Mas o problema não é como a gente chega mal mesmo. Todo mundo chegou ruim. Mas o problema é você permanecer mal. Você permanecer, agora que você creu em Jesus, vivendo da mesma maneira, fazendo as mesmas coisas, porque você pensa ainda do mesmo jeito. Então, chegam cheios de fortalezas mentais e continuam por anos ou até por toda a vida. Porque, sério, eu já conheci pessoas que, após eu encontrá-las muitos anos depois, eram as mesmas pessoas. O mesmo assunto, ou seja, a mesma mentalidade. Creem em Jesus. As pessoas, elas chegam, elas creem em Jesus, muitas realmente amam Jesus. E muitos irão para o céu. Mas não vão experimentar, nunca experimentam a plenitude da vida prometida por Jesus, a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Não experimentam, porque continuam com a mesma programação, consequentemente pensam da mesma forma, às vezes com pequenas mudanças, repetem a programação dos pais em várias áreas da vida, quando não são uma cópia perfeita. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, eu creio em Jesus, eu chego com o meu espírito morto, ele é vivificado quando eu creio em Jesus. E agora, eu preciso dessa renovação. É o processo da renovação, da transformação dessa alma. Ouvindo a palavra, mas espiritualmente, por eu ter crido em Jesus, sou nova criatura. Mas eu preciso agora dessa mudança no meu modo de pensar, que consequentemente vai afetar meus hábitos, meus rituais, minhas decisões. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, está muito claro o que ele disse aqui. As coisas velhas passaram, eu tenho que acreditar, eu sou uma nova criatura. Não cabe mais as velhas coisas na minha vida. O velho comportamento, as velhas atitudes. É aí que eu vou passando por essa renovação. Eu acredito, isso não cabe mais na minha vida. Essa pessoa não existe mais, ela morreu. A pessoa que fazia essas coisas aqui, ela não existe mais. Ela morreu. Agora tem uma nova criatura. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Quer dizer, o nosso padrão não é esse mundo, não é a cultura que está aí. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Eu só vou sofrer uma transformação pela renovação da mente. Não sou eu que estou falando, é Paulo.
É o Espírito Santo através dele. Eu vou sofrer uma transformação através da renovação da minha mente. Se a minha mente não é renovada, não tem transformação. Então, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, eu vou experimentar e eu vou comprovar que isso é verdade. Uma boa, agradável, perfeita vontade de Deus para a minha vida. Qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para a minha vida? Que a minha vida seja uma vida plena, que eu volte para o jardim. Que eu viva como eu fui criada para viver. É uma volta. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, Paulo vem e diz assim, gente, a nossa luta, as armas com que lutamos não são humanas. Você não vai conseguir vencer desse jeito na força do braço. Ao contrário, as armas que nós vamos usar para mudar a nossa vida, elas são poderosas em Deus. É eu crendo naquilo que Ele falou, que eu vou destruir todas essas fortalezas, aquelas fortificações que foram construídas por Satanás, que ele se apossou, através de todas as mentiras que foram lançadas sobre nós, durante toda a nossa criação. Destruímos, então, é destruído os argumentos que eu não posso, eu não consigo, só tem esse jeito estúpido de viver. O que os jesuítas disseram? Me deu uma criança e aos 7 anos lhe mostrarei o homem. O que a ciência fala? Que é exatamente a ciência fala, comprovou que é assim. Esse é o período da programação. E o que está sendo colocado lá, na vida de alguns, vai permanecer até o fim da vida. E óbvio que até o nosso último dia de vida, nessa busca por crescimento, nós vamos estar descobrindo coisas que nós nos equivocamos, que não são verdadeiras, que não estão alinhadas com Deus. Destruímos, então, com essas armas, que são poderosas, que é a palavra de Deus, nós destruímos todos esses argumentos mentirosos e toda a pretensão, porque é uma pretensão, que se levanta contra o conhecimento de Deus, que nos impede de conhecer a Deus como Ele é e acreditar naquilo que Ele determinou para a nossa vida. E levamos cativo, então, dessa maneira que eu levo cativo, é aprisionado esse pensamento mentiroso, levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu pensava de um jeito, agora eu o torno obediente a Cristo, eu não vou mais pensar assim. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, vocês estavam mortos, o Espírito estava morto, vocês ressuscitaram com Cristo. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Quer dizer, você só vai aprender com as coisas do alto. Se você tentar aprender com as coisas dessa vida aqui, ou seja, se você começar a buscar só o que está embaixo do sol, você não vai longe. O que pode elevar a sua vida é o que está acima do sol. Você vai aprender com Cristo, onde está Cristo assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas
terrenas. Se você começar a olhar para tudo aqui, se você começar a olhar para o que está acontecendo com você, você para, você desiste, você desanima, você se prostra, mas se você olha para o céu, se você olha para Deus, se você olha para o Todo-Poderoso, se você pega a palavra como verdade para você, seu comportamento é totalmente diferente. Pois vocês morreram. Lembra? Nova criatura. E agora a sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Vocês morreram. Aquele velho homem morreu, inseguro, complexado, perturbado, mentiroso, trapaceiro. Aquele cara morreu, aquela mulher morreu, aquele imoral, aquela pessoa morreu. Aquela pessoa mediana, miserável, ela morreu. Ela morreu. Você está em Cristo, aquela pessoa não existe mais. Pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Está escondida nele. Você se escondeu em Jesus. Quando Cristo, que é a sua vida, quem é a nossa vida? Cristo. Não tem outra vida. Enquanto Cristo não for a sua vida, você nunca vai viver uma vida de verdade. Cristo tem que ser a nossa vida. Você não vê eu batendo isso o tempo inteiro? O tempo inteiro é a Cristo no centro. É a visão cristocêntrica, onde Cristo está no centro. Cristo é a nossa vida. Tudo se move para Ele, por causa dEle. Para agradar a Ele. Cristo é a nossa vida. Se Cristo ainda não é a sua vida, tem alguma coisa que é. Que tem mais importância, é por isso que você não vai longe. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer. Então não é Deus que vai vir aqui fazer morrer um negócio. Eu agora tenho poder para isso. Então façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Vamos juntos? Assim. Façam. Agora põe assim, diga assim, eu faço morrer. Eu mato. Isso. Façam morrer. Algumas coisas. 90% das coisas. 95%. 99,9% das coisas. Assim, vamos juntos? Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade, sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Bom, eu continuo. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. É por causa dessas coisas, desse comportamento. Por não fazer morrer tudo que pertence à velha criatura, à velha natureza, que vem a ira de Deus. As quais vocês praticaram. Não está praticam, está praticaram no passado. Vamos repetir? As quais vocês praticaram no passado. Quando costumavam viver nelas. Você tinha o costume, o hábito, costume, hábito, costumava, se habituou a viver
Esses eram os seus rituais, os seus hábitos, os seus costumes, o seu padrão. Você vivia, mas você não vive mais. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Então, o que eu vou abandonar? Paulo está dizendo, olha, ainda tem algumas coisas. Então, agora ele está falando, abandonem, quer dizer, então, peraí, antes vocês faziam essas coisas, vocês não fazem mais, mas ainda tem coisas da velha natureza que vocês têm que fazer morrer por completo. Ainda tem ira, tem indignação, tem maldade, tem maledicência, tem linguagem indecente no falar. Porque ele está falando de ira aqui, a Bíblia não fala, irai-vos, mas não pequeis. Mas o que ele está falando aqui é uma ira descontrolada, onde vocês se entregam completamente. Vocês pecam. Indignação. É uma revolta. É um desequilíbrio interno, é uma maldade. Vocês são maledicentes, usam a astúcia de forma errada, vocês agem com perversidade em muitas coisas, com malícia. Vocês têm uma linguagem indecente no falar. A forma de vocês falarem está errado. Não mintam uns aos outros, vocês estão mentindo ainda. Visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, como que vocês que tiraram essa roupa do velho homem podem ainda mentir uns aos outros? E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem de seu Criador. Então, olha aqui, ele está dizendo, não mintam uns aos outros, visto, vocês não estão vendo isso não? Que já se despiram do velho homem com suas práticas. Vocês antes praticavam isso, vocês não praticam mais. E se revestiram do novo, vocês já se revestiram do novo. O qual está sendo o quê? Renovado. Vocês estão sempre sendo renovados em conhecimento à imagem do seu Criador. Quanto mais vocês têm conhecimento da palavra, é mais uma renovação. Entendi mais isso, entendi mais isso. Nossa, entendi mais isso. Não entendi, não estava vendo. Agora eu vi, mudou. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Quer dizer, não há mais diferença de raças, etnias, nada disso. Se é preto, se é branco, se é oriental, não tem mais isso. Agora são todos iguais diante do Senhor. Todos. Mas Cristo é tudo e está em todos. Cristo é tudo e está em todos. Agora é Cristo em nós. Em todo aquele que crê nele. Não tem mais esse é maior, esse é menor, esse é isso, é o índio, é o bárbaro, é o negro, não tem isso. Quer dizer, se for colocado em você uma crença de que porque você nasceu em tal lugar, você tem tal cor, você isso, aquilo, isso não existe mais. Que você seria menor por causa disso, não existe mais. Acabou isso aí. Você não pensa mais assim. Que você é inferior ou que alguém é inferior, porque isso não existe. Ele está dizendo.
Esforço-me, agora Colossenses, para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Então, Paulo está dizendo, eu me esforço para que eles sejam fortalecidos em seu coração. Tem que ter um fortalecimento no coração. Não pode entrar qualquer coisa lá. Estejam unidos em amor. E amor não é sentimento, é atitude. E alcancem toda a riqueza, porque isso é uma riqueza, do pleno entendimento, a fim de conhecerem finalmente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Porque esse é o foco, conhecer Jesus. Nele, porque em quem? Em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quando Cristo é a vida de uma pessoa, ela encontra esse tesouro. Todo conhecimento, a sabedoria, é um tesouro, o tesouro da sabedoria. Todo mundo diz que quer ser sábio, a maioria pelo menos, diz eu quero sabedoria. Está tudo em Cristo, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Eu digo isso porque às vezes vem argumentos e argumentos que você vai encontrar em outro lugar. Você não vai. E eles vão apresentar a vocês argumentos convincentes, até que tem uma certa inteligência, que vai fazer sentido. Mas vocês vão ser enganados se vocês não entenderem que é em Cristo que vocês vão encontrar. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, isso é um filtro. Tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Se não tem, você não vai pensar. Tudo, você só vai pensar no que é nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente, digno de louvor. É nisso que você vai pensar. Ponham em prática, porque não adianta só pensar, você tem que praticar esse pensamento. Já que os nossos rituais vieram de um pensamento praticado. Porque tudo começa com pensamento. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. Não, porque ele está falando que ele que estava ensinando. Vocês não vão pegar, não vão praticar o que vocês receberam de outra pessoa. Mas o que eu estou entregando para vocês. O que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. Vocês não vão praticar outra coisa. É isso aqui que vocês vão praticar. E o Deus de paz estará com vocês. Vocês vão ter paz. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Então, o meu povo foi destruído por causa do quê? Por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento. Não é que eles não tiveram acesso ao conhecimento. Eles rejeitaram o conhecimento. Porque você pode receber o conhecimento. Deus pode estar dando para você, esse é um modo de viver, ok? É assim que você vai viver, tá bom? É assim, tá bem? Esse é o modo de você correto de viver. Mas você rejeita e permanece no seu modo derrotado, que está roubando sua vida, que não tira você do lugar, que não te leva a avançar. Falem comigo, conhecimento é poder.
A falta de conhecimento rouba o nosso poder. A palavra de Deus, meus queridos, nos ensina a assumir o controle. E jamais entregar o nosso poder. Jamais. Eu poderia dar várias outras escrituras que falam de domínio próprio. Várias, mas você pode fazer sua própria pesquisa. Agora, não precisa ir longe, a própria palavra de quarta-feira já falou sobre isso. Do cara que nasceu para ser excelente e perdeu o seu lugar por causa da falta de autocontrole e de domínio. Então, eu poderia dar muitas escrituras para você e fazer um outro culto só sobre domínio próprio, autocontrole, temperança, disciplina, sobre preparar a mente e por aí vai. Foi-nos dado conhecimento de como funcionamos, então, o poder para vivermos como fomos feitos para viver. Recebemos poder e autoridade para vivermos como a palavra de Deus está nos ensinando a viver. Pedro disse, portanto, estejam com a mente preparada. Mente o quê? Prontos para agir. Estejam alertas. E ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Tem uma outra tradução que fala, foi até essa que eu pedi, eu devia até ter conferido isso. Mantenham o autocontrole. Esse pronto para agir é, mantenham o autocontrole. Eu preparo a minha mente com base no autocontrole que a palavra de Deus me fornece. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, quando vocês não tinham conhecimento das coisas que vocês têm agora. Mas assim, como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, não em algumas coisas. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, ele não é parcial, ele vai julgar imparcialmente as obras de cada um. Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Vocês estão numa jornada e vocês não podem viver da mesma maneira. Porque Deus vai julgar com imparcialidade. Então, se portem com temor. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia, aquela maneira vazia de viver, transmitida por quem? Por seus antepassados. Vocês chegaram vivendo igualzinho os pais de vocês. Uma maneira vazia de viver. E vocês aprenderam uma forma poderosa de viver. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, que nós fomos comprados. Fomos criados por Deus a sua imagem e semelhança para dominarmos, governarmos, para sermos frutíferos em tudo. Para criarmos e sermos bem-sucedidos em tudo. Alguns vivem como vítimas da sua própria mentalidade. Dizem até que não podem mudar, que não conseguem. Vivem vítimas da sua criação, a educação que receberam. E nós não somos vítimas.
Nós somos pessoas poderosas, criados para reinar. O nosso cérebro, de acordo com a ciência, é como um computador que recebe programas para funcionar. O que nós colocamos nele é o que ele vai nos fornecer. Fomos programados para vivermos de um jeito que muitas vezes está extremamente longe de como fomos criados para sermos e vivermos. Sempre, assim, eu vejo sempre Deus trazendo isso aqui, e eu sempre conto como que Deus me ajudou a descobrir essas coisas e a mudar a minha vida, assim. Eu já estava andando com Ele, mas eu não via. Muitas vezes eu fazia coisas que eu não entendia. E tentava não fazer mais. Com base em promessas que não funcionavam, que eu não conseguia cumprir. Por quê? Porque me faltava o conhecimento do porquê que eu fazia tais coisas que eu não gostava. Que eu via que não eram boas para mim. Sabe quando você está vendo que o que você está fazendo não é bom, e você simplesmente, quando você está consciente, você promete que você não vai fazer mais, daqui a pouco você está fazendo? E que não me davam resultado, ao contrário, só me frustravam. Eu orava, pedia ao Senhor para me ajudar a mudar, entender, para que mudasse, abrisse a minha mente, me desse sabedoria, inteligência, discernimento. E aí, certo dia, eu estava sentada na minha cozinha e foi uma coisa assim, que aconteceu instantâneo. Foi a primeira vez que eu vi. Eu olhei e vi que tudo era amarelo. Eu já falei isso várias vezes, isso para mim é muito importante. Porque eu penso que ilustra bem. E na hora, quando eu vi que era amarelo, a primeira coisa que eu perguntei foi, eu vi que era amarelo e eu perguntei, por que é amarelo? Acredite. Eu perguntei por quê? Que tudo aqui é amarelo. A geladeira, o fogão, a mesa, as cadeiras, os armários, tudo era amarelo. E aí eu me lembrei que então, quando eu fui me casar, as pessoas querendo presentear, perguntaram que cor que queriam dar isso, dar aquilo, e que cor queriam, que nós queríamos. E eu, de pronto, assim, saiu amarelo. Eu disse amarelo. Eu não pensei. Eu estava no automático. A programação que estava dentro de mim, o meu subconsciente respondeu, que estava funcionando, eu não precisava pensar. Aquilo está lá. Você que dirige, você não pensa mais para dirigir. Quando você estava aprendendo, você tinha que manter uma concentração, mas você não pensa, você simplesmente entra e sai, e se você não estiver consciente, o seu inconsciente leva. Porque está lá, tem uma programação, você sabe o que você está fazendo. Já tem uma programação. E aí, então, que começou a mudança da minha vida. Porque quando eu perguntei por que era tudo amarelo, e eu lembrei, e eu respondi que era amarelo. Mas por quê? E aí, então, eu fui buscar. E a resposta que eu tive foi porque a minha mãe ama amarelo. E a minha mãe, eu cresci com ela comprando os eletrodomésticos, as coisas em casa, amarelo. O amarelinho, aquele amarelinho antigo, assim, que hoje até voltou, né? Está até na moda aí.
Mas ela gostava de amarelo, a roupa amarela. Ela sempre gostou dessa cor. E eu, na hora, respondi para mim, mas eu não gosto de amarelo. Olha só que coisa. No meu inconsciente, eu não sabia que eu não gostava de amarelo, mas conscientemente eu sabia que eu não gostava de amarelo. Mas eu pedi tudo amarelo. Porque havia uma programação que foi colocada dentro de mim. Eu convivi com aquilo. Eu recebi aquilo. E você vê, o meu inconsciente programado respondeu: amarelo. A partir daí, eu comecei, e eu vi o Espírito Santo me ajudando. Eu comecei uma busca para descobrir, porque eu não tinha identidade. Eu não sabia quem eu era. Eu não sabia do que eu gostava, acredite. Eu achava, eu fui descobrindo que praticamente tudo que eu achava que eu gostava, a maior parte eu não gostava. Não era o que eu queria. Não tinha a ver comigo. Foi um processo longo, doloroso. Mudar não é fácil, mas eu tinha fome, eu tenho fome por mudanças, eu queria mudar, e o Espírito Santo me ajudou. E aí eu fui vendo reações que eu tinha em várias áreas, que aí a minha memória foi, opa, não é assim que eu acredito, mas eu estava fazendo igual. Eu estava fazendo igual ao programa que eu havia recebido. Então, várias coisas que eu fazia, não fazia sentido para mim. Mas eu fazia. Porque tinha um programas foram colocados dentro de mim. E eu precisava de uma reprogramação mental. Eu estava começando a andar com Jesus. E eu precisava descobrir coisas. E, primeiramente, eu tinha que descobrir, era sobre mim. Quem sou eu? Eu tinha que agora aprender a caminhar para essa direção de me parecer com o meu Senhor. E me livrar de todas aquelas crenças que me escravizavam. Que eram muitas. Muitas. Eu fui descobrindo tantas coisas a meu respeito. Né? Eu já tinha algumas... por exemplo, quando se eu conhecesse alguém, começasse alguma amizade, fosse qualquer pessoa, eu já estava na igreja, eu já tinha dentro de mim de que, em algum momento, aquilo não ia funcionar, que eu ia falhar. E muitas vezes eu me retraía porque eu acreditava que eu ia falhar, que eu ia decepcionar. Quantas vezes aquilo vinha e tomava conta de mim como, vai, larga isso. Porque você vai errar, você vai decepcionar. Porque tinha muita coisa lá dentro. Às vezes, os pais, com a melhor das boas intenções, eles vão dar, eles também foram programados, e eles vão só reproduzir aquilo. E aí é onde nós podemos formar pessoas extremamente inseguras, frustradas, medrosas, complexadas, sem identidade. Enfim, isso aqui tem muito assunto.
A partir daí, eu passei a prestar atenção nas minhas ações. E eu fui fazendo descobertas, assim, difíceis. E você não pode entrar em negação. E eu não queria. Eu queria descobrir. Eu queria saber. E até hoje é um negócio, e eu sei que até o meu último dia de vida, eu vou descobrir coisas que estão travando a minha vida, que não estão alinhadas com a palavra. Eu vou ver coisas que estão me prejudicando. De tempos em tempos eu vejo algo. Não é assim. Não, espera aí. Ei, por que eu fiz isso aqui? Não, eu não acredito nisso. Não vou viver assim. Não, acabou. Eu entrei num processo de autoconhecimento e descobertas com a ajuda do Espírito Santo. Eu tive que descobrir através da palavra tudo que estava errado naquele momento, porque depois você vai descobrindo. Mas é um processo de crescimento. Tudo que era mentira, eu descobri tantas mentiras. Eu acreditava em tantas mentiras. Muitas mentiras. Situações desalinhadas com Deus, com a palavra. E que vão impedindo o nosso crescimento. E as pessoas estão lá fazendo. De acordo com a ciência, no último trimestre da gravidez é que o cérebro se acende como uma tela ligada de um computador. Mas não pode fazer nada até que os programas cheguem. Assim, os primeiros 7 anos de vida, de acordo com a ciência, o cérebro de uma criança está funcionando em uma vibração. Eles estudam, né, esses movimentos, eles leem o funcionamento do cérebro através de um exame de eletroencefalograma e chegaram a essa conclusão, que a frequência mais baixa é delta, ou seja, o sono. A mais alta é chamada gama, que é o pico de desempenho. Aqui estamos quase sempre a beta, que é pensar na sala de aula, no trabalho. A partir daí, quando vamos para casa, relaxamos, as vibrações do cérebro diminuem, mais e mais, e entramos em alfa, a consciência calma. Assim que dormimos, apagamos e o cérebro passa a estar numa vibração mais baixa, chamada teta. De acordo com eles, o cérebro de uma criança está em teta nos primeiros 7 anos. É como se estivesse em hipnose. Tanto que eles dizem que se você dormir ouvindo, e é verdade. Eu faço isso, eu durmo ouvindo a Bíblia, eu durmo ouvindo palavras, pregações, é impressionante. Eles garantem que nesse processo que você está botando lá, está entrando. Mas olha que coisa séria. Então é como se estivesse em hipnose. Por quê? Porque é assim que consegue os programas. Ela apenas observa. Lembra que eu falo sempre que crianças são como câmeras com perninhas? Cimento fresco? Isso as pessoas falam. Argila. Elas estão observando tudo. E vão imitando tudo que vem. E assim vão sendo programadas. Nós fomos feitos perfeitos, gerados de forma especial e gloriosa, como está no Salmo 139, mas gradativamente fomos sendo deformados com programas, mentiras que nos travam, nos bloqueiam.
Então, nós precisamos, eu li esse monte de escrituras para você, para chegar nesse ponto e crescer nesse ensino, que é preciso crer no que Deus disse a nosso respeito. E nos colocar no tempo presente e dizer, não eu fui, não eu serei, mas eu sou abençoado. Eu sou formidável, eu sou saudável, eu sou próspero. Digo fraco, eu sou forte, sou forte, sou forte, está escrito. Não serei forte, sou forte. Tudo posso, não poderei. Não pude um dia, tudo posso naquele que me fortalece. É no tempo presente. E tudo começa com uma decisão. A decisão de acreditar na verdade e abandonar as mentiras que ouviu. Viu e foi programado a acreditar. Muitos não entendem porque não conseguem romper. É porque há travas internas, que são estes programas no seu inconsciente. Talvez você cresceu vendo um casamento disfuncional, ou seja, a programação que você recebeu de um casamento é de um casamento cheio de conflitos. E é por isso que você sempre se vê em conflitos no seu casamento. E vive um relacionamento disfuncional, porque foi programado, você foi, e agora você recebeu a palavra, mas se você não acredita nela, o que vai fazer? É óbvio que tem os demônios familiares, que tem Satanás se aproveitando de tudo isso, que aí então são as fortalezas que estão lá, esse inconsciente lotado de um programa, que são fortalezas, eles chamam de programas, mas nós sabemos que são fortalezas, são construções onde o mal se esconde, uma mentira se esconde. Então você tem um programa, sua visão de casamento é disfuncional. Você foi criado num lar onde seus pais tinham um casamento disfuncional. Então você só entende como casamento um casamento disfuncional. E você sabota. Está um pouco bom, você procura um jeito de estragar, porque é como você acredita lá, ainda que você não tenha consciência disso. É o programa que você recebeu. Financeiramente, talvez você foi criado ouvindo sobre as necessidades e privações. Foi criado em meio à escassez, ouvindo seus pais dizerem que eram pobres, que nunca teriam muito, que não dava para comprar tal coisa, porque não tinham dinheiro. Ou talvez ressentidos. Talvez você ouviu o seu pai ressentido com quem tinha dinheiro, falando mal de quem tinha dinheiro. Sua programação é essa. Então você cresceu acreditando sempre na falta. Você não vê? É muito óbvio isso. Uma pessoa ganha na loteria, ganha um prêmio. Isso é comprovado, estatístico. No máximo, em 2 anos, já perderam tudo. Por quê? Porque não houve um processo para a conquista daquilo. Não houve uma mudança, aquilo foi dado. Aquela pessoa recebeu uma quantia enorme de dinheiro sem ter mente para aquilo. Você não vê que tem gente que o pai sempre foi funcionário, aí ele decide abrir um negócio e ele age como funcionário no negócio dele? Porque ele não tem programação de patrão.
Ele ainda não virou a chave, que ele não é mais um funcionário, ele é o dono agora. Então, ele não pode agir como um funcionário. Mas o que você vai fazer? A cabeça dele está lá. É a programação dele. É como ele vê. Ainda que ele não tenha consciência, foi o que ele recebeu. Mas, quando você vai tendo consciência disso tudo, como eu, quando eu descobri, o Senhor me mostrou dessa maneira, foi a forma que Ele me mostrou, para que eu chegasse em outras mudanças, foi a minha cozinha amarela. E aí eu fui descobrindo, então, por quê? Então, a minha mãe gostava de amarelo. Então, é onde eu fui chegando lá, eu fui buscando na memória, com consciência, fui trazendo a minha consciência. Comportamentos, coisas que aconteceram. E então eu fui tendo explicação. Eu fui entendendo por que eu fazia algumas coisas. Coisas que eu ouvi, coisas que eu vivi, coisas que eu vi. Então aí eu fui entendendo. Ah, é por isso. É por isso. É por isso. Não. Então essa não sou eu. Quem está entendendo o que eu estou falando? Essa não sou eu. Eu não sou assim. E aí, esse processo de descoberta, como indivíduo, como pessoa, Cleo, quem é a Cleo? É muito difícil quando você um dia se para e fala assim, caramba, eu moro nesse corpo, eu não sei quem eu sou, eu não sei do que eu gosto. Eu fui descobrindo que muitas coisas que eu achava que eu gostava, eu não gostava. Meus pais gostavam. Cores, um jeito, uma forma de falar, de lidar. Eles gostavam, eles agiam. Aquilo não era meu. Eu sou um indivíduo, você é um indivíduo único, nós somos pessoas únicas, com características únicas. Só que, se eu não tenho identidade, porque até hoje eu não adquiri essa consciência dessa verdade, de todas as verdades que estou aqui apresentando, que você encontra na palavra, eu poderia dar muitas outras escrituras para você que vão fundamentar o que eu estou falando. Posso dar exemplos na Bíblia, por que você vê o comportamento da Sara em dar uma serva, logo você vê lá na frente, a Raquel fazendo isso com Jacó, aí a Lia fazendo também. Você vai vendo comportamentos, o Abraão mentiu sobre a esposa ser a irmã dele, mais tarde o Isaac mentiu também sobre a Rebeca ser a esposa dele, dizendo, diga que é minha irmã. Porque aquilo entra dentro da pessoa. Você vai vendo a repetição. Você vê que toda a casa de Acabe foi destruída, porque todos procediam da mesma maneira. Foi a programação que todos os filhos dele receberam. Então, nós fomos feitos perfeitos. Mas eu preciso crer. Eu preciso acreditar. Se eu não acredito. Na religião, talvez você cresceu ouvindo, como eu também, eu cresci ouvindo. Que dinheiro é mau, manda para o inferno, que é pecado ter dinheiro. Aí o que você faz? Você tem até medo de tocar no assunto, porque isso pode, eu vou entristecer a Deus, eu vou para o inferno, se eu pedir eu não posso ter, isso aí vai me prejudicar, e não é o dinheiro, é o dinheiro só potencializa o que a pessoa é. Mas aí eu vou ter até medo de pedir isso para Deus. E se eu tiver, qualquer coisa que acontecer na minha vida, vai vir a culpa. É porque eu estou com dinheiro. Quem já, por um ensinamento errado, alguma coisa quando deu errado,
na vida, a culpa chegou e tomou conta de você. E já de cara você, ao invés de procurar realmente no seu comportamento, no tal, você procurou exatamente naquela crença que foi colocada dentro de você. O problema é esse. O problema é esse aqui. E não tinha nada a ver com aquilo. Às vezes o problema não tem nada a ver com você ter o dinheiro, você está prosperando, nada. É o seu comportamento, talvez Deus não é mais sua prioridade, por vários motivos, mas não é porque você tem o dinheiro, é porque você é o seu caráter. Porque essas coisas só potencializam o que você já é. É sabido isso. Promoção, a gente só conhece uma pessoa humilde no sucesso. Quem está na lama, não me diga que é humilde. Seja bem-sucedido, então eu vou saber ser humilde. A gente só conhece uma pessoa na promoção. Porque é ali que vai sair quem ela realmente é. Talvez você foi criado num ambiente de doenças, muitos remédios, e você sempre atrai alguma enfermidade. Ou só recebia atenção quando estava doente, em busca de chamar atenção. Você agora acredita que ficar doente é o caminho. Porque seus pais ausentes, quando você ficava doentinho, ele ia lá. Eles iam lá, cuidavam de você, ficavam com você. E aí você cresceu com essa crença, que se você ficar doente, as pessoas vão dar atenção para você. Quantas crianças que quando o pai, ele encontra um meio, os pais estão brigando, ele começa a dizer que está com uma dor na cabeça, estou com dor de cabeça, estou com dor na barriga, porque aí os pais param e vão para ele. Aí ele consegue resolver o problema do conflito dos pais, ficando doente, só que aí ele estabelece um padrão e cresce. E ele leva esse padrão. Você está entendendo isso? Ele estabelece um padrão. Quantas crianças que não têm nada, simplesmente elas encontraram um meio de fazer os pais pararem de brigar ou de ter a atenção dos pais. Como eu disse, é óbvio que são os demônios que estão se aproveitando de tudo isso, desde o início. Que eles tinham poder sobre os nossos pais e passaram a ter poder sobre nós através de todas as mentiras e crenças erradas que foram colocadas em nós, depositadas em nós. Agora, tem pessoas que já receberam inúmeras orações de libertações, inúmeras, para serem libertas, mas elas continuam no mesmo lugar, por quê? Porque, na verdade, elas ainda não acreditam nisso aqui. Muitos ainda não fizeram uso da mente do Senhor. Você pode ter algo e não usar. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, imagina você que está criando seus filhos. Agora, você tem filhos pequenininhos. Talvez você está repetindo a história neles. Seus pais batiam em você, sua mãe te espancava, você está fazendo a mesma coisa com eles. Você quer resolver no grito, no tapa, no pé do ouvido, na gritaria, porque você acredita que esse é o padrão. É assim que cria filho. Aí vem uma culpa, vem um mal-estar, vem uma tristeza, mas é o que você acredita. Se você foi muito poupado da vida, agora você transfere, você tem uma insegurança, você transfere isso para o seu filho.
e não fez bem para você. Você não ser empurrado a enfrentar as coisas e tal. Mas você está repetindo a história. Você está impedindo seu filho de enfrentar os desafios da vida. E está criando gente fraca, insegura, de um jeito ou de outro. Porque tudo que é disfuncional vai causar problemas. Se não for baseado na palavra de Deus, vai causar problemas. Nós gostamos daquilo que é conhecido. Nós não queremos algo que não seja conhecido. Nós gostamos. Eu ainda anotei isso aqui para não esquecer. Nós gostamos do que é familiar, mesmo que seja muito ruim. Se você teve um pai que te chama de inútil, adivinha atrás do que você vai? Você não vê que tem mulheres que se casam com a versão do pai delas? Tem homens que se casam com a versão da mãe? Por quê? Porque nós gostamos do que é familiar, ainda que seja ruim. É o que a gente conhece. Nós somos programados para gostar do que é familiar e resistir ao desconhecido. Ainda que esse desconhecido seja o melhor para a nossa vida, mas nós resistimos. Por isso que você falar a seu respeito é muito importante. Por isso que os pais falam, os pais dão identidade para os filhos. Os pais dão identidade para os filhos. Quando você fala que o seu filho é algo, ele cresce acreditando que ele é. Você é levado, você é fraco, você é doentinho, você é fraquinho, você é burro, você é incapaz. Você cresce, aquela criança cresce com aquela identidade, porque você dá identidade aos seus filhos. Eu sempre oriento em casa, quase não escapa isso, mas se escapa alguma coisa, você é desobediente. Não, você foi desobediente, você não é desobediente. Você errou, mas isso não define você. Porque eu sei o quanto que isso é duro. E às vezes, acredite, às vezes que eu vi meus filhos tendo um comportamento, ou mesmo antes com a Iana, com a Linda, eu tive vontade de socar a cara deles. E eu falava isso para eles, eu estou com vontade de socar a cara de vocês, hein? Vocês estão me dando raiva, estou ficando com raiva de vocês. Porque eu sei o preço que isso vai custar para eles. Eu sei o que é você crescer se achando um nada, inútil, burrinha. Buscando se encontrar na vida. Quem eu sou, o que eu gosto, o que funciona. Sendo muitas vezes até uma esponja, pegando o que não cabe.
Porque se eu não sei, de repente aparece um negócio, é daí que vem. Se você não dá identidade para os seus filhos, o professor esquerdista vai dar. O endemoniado em algum lugar vai dar. Mas se seus filhos não têm confiança em você, porque você só resolve no grito, no tapa, na gritaria, eles vão morrer de medo de abrir a boca para você. E confessar alguma coisa, e falar com você, porque você não é de confiança, é tudo resolvido no tapa, no grito. Ou você não está trabalhando a identidade do seu filho. A gente tem mania de colocar uma marca nos filhos. Ah, ele gosta disso. Não, ele gosta disso. Você não vê que você passa seu paladar para ele? Eu acho engraçado, os pais pegam uma criancinha de 8 meses de idade e falam, ele não gosta de legumes. Você não gosta, criatura? Ai, porque ele gosta de tudo docinho, o paladar é teu, quem passa o paladar para os filhos é você. Você simplesmente está passando o seu paladar para eles. Mas nós já colocamos uma identidade lá, ó, você não gosta. Ah, não gosto. Eu não gosto. Ah, ele não gosta. Você quer ver um negócio que para mim é irritante? É quando eu pego um pai ou uma mãe que quer contar vantagem, fica assim, nossa, é geniosa? Eu penso, mas que retardamento mental. Ajuda-me, pai! Você está achando que é bonito? Não, é só uma criança que precisa ser corrigida, que a minha Bíblia diz que a insensata tira a insensatez da criança. É só uma criança que precisa de limite, de educação, de conversa, de castigo. É só uma criança. Mas você já botou a identidade lá. Você acha que é bonito dizer que alguém vai achar bonito. Ai, porque nossa, tudo é para ele, é para ela. Ai, porque não. Ai, você acha isso bonito? Isso, cria seu filho assim. Quando ele botar o pé aí no mundo, você vai ver as pauladas que ele vai receber e ele não tem preparo para enfrentar. Porque você achou que ia poder defender o resto da sua vida e você não pode. E aí você vai botando uma identidade. A sua, que não é a dele, porque ele é um ser único. Ele foi criado para ser uma pessoa única. Mas ao invés de você ir colocando o que você está aprendendo na paz, mas como é que eu faço? Conheça a Bíblia, põe a Bíblia dentro dele. Fala como a Bíblia manda falar. Ensina o que a Bíblia está mandando ensinar. Se você pega um erro de um filho, não é na gritaria e na pancadaria que você vai mudar. Muito pelo contrário, você vai potencializar aquilo. Porque você vai criar feridas profundas neles. Profundas. E se eu quero meus filhos bem-sucedidos, eu tenho que colocar neles a única coisa que funcionou para mim, que está funcionando para você, que é a palavra de Deus. Você ensina como a palavra de Deus fala. Então você tem que falar com eles e falar para você o que você gostaria de ter ouvido dos seus pais. O que você gostaria de ter ouvido dos seus pais? Você pode fechar seus olhos um pouquinho e dizer para você agora ouvir o que você gostaria que seus pais tivessem dito para você? Você é um bom menino, uma boa menina, você é inteligente, eu confio em você, você é capaz.
Você tem um futuro brilhante. Você vai ser bem-sucedido, acredita em você. Você nunca vai conhecer uma derrota na vida. O que mais você gostaria? Você é um orgulho para mim. Você me dá alegrias. Você precisa falar. Sem medo, esse medo que as pessoas têm de falar e o que está do lado ouvir. Daí, está vendo como nós somos dependentes de imagem? Você precisa aprender a falar e os seus ouvidos ouvirem. Você fala e você ouve. O que você gostaria? Agora, você pode remeter isso, então, para os seus filhos. O que você acha que vai fazer bem? O que você pensa que vai fazer bem seus filhos ouvirem da sua boca? Nós temos um problema com a rejeição. O grande problema é o medo da rejeição. As pessoas têm medo de ser rejeitadas. Até porque você sabe, se um leãozinho for rejeitado, ele vai morrer. Se um bebê for rejeitado e ninguém o pegar, ele vai morrer. Então, desde sempre, vem o medo da rejeição. Porque alguém tem que nos querer, tem que cuidar de nós. Agora, mas ninguém pode me rejeitar se eu não me rejeitar. Fale isso para você. Ninguém pode me rejeitar se eu não me rejeitar. De novo, ninguém pode me rejeitar se eu não me rejeitar. O problema da rejeição não é quando alguém nos rejeita, é quando nós nos rejeitamos. Porque em algum momento da nossa vida nós nos sentimos rejeitados e então foi colocada uma crença em nós e nós passamos a nos rejeitar. E o que dói em nós, na verdade, são os gatilhos. Quando você se depara, porque nós culpamos as pessoas do presente, mas estamos com raiva das pessoas do passado. O que eu falei? O que eu falei? O que eu falei? Não ouvi, mais forte. Nós culpamos as pessoas do presente, mas estamos com raiva das pessoas do passado. Coisas que nós não resolvemos lá atrás. E que a gente carrega e não deixa ir. Quem não solta, não soltar o... Tem gente que não solta o passado. Soltar o passado de vez. É questão de vida e morte, porque está interferindo no nosso futuro. Você culpa a gente aqui hoje, no presente, mas porque você está com raiva do que o seu pai fez com você, o que sua mãe fez com você, alguém que rejeitou você, e aí passou uma crença para você, me rejeitar, então eu sou a pessoa rejeitada. Então eu me rejeito, porque eu não valho a pena. É a programação que foi colocada em você. Então, toda vez que alguém, agora você se depara com aquela mesma situação,
que você já viveu, achou num gatilho e você tem um comportamento desequilibrado. Você entendeu? Agora você pode decidir hoje que você não vai se rejeitar mais. Que foi uma mentira. Não é porque você recebeu uma mensagem de rejeição, que agora alguém te rejeitou, você se rejeita também. E isso é tão doloroso para você, que quando você se depara com isso de novo, é tão forte, que é onde você se desequilibra. Alguns têm atitudes loucas, outros caem na cama. Se você viveu algo muito difícil como um abuso, não confunda a responsabilidade e culpa. Você não é culpado do que aconteceu com você, mas você é totalmente responsável por sair definitivamente disso. Nós somos responsáveis. É aí que você toma o poder. É aí que você toma o seu poder. Enquanto você não entende isso, você está entregando o seu poder. Não entregue o seu poder. Cedendo para sentimentos que vão manter você aprisionado e infeliz. Você pode não ser culpado. E se você foi culpado de alguma coisa, você também é responsável por agora se perdoar e sair disso. Se você não é culpado, você continua sendo responsável de tomar a decisão. Isso é tomar o poder. É assumir o controle da vida. De perdoar quem fez aquilo e seguir em frente. Porque senão você sempre vai jogar para mais algum a culpa. Porque você está culpando gente aqui, mas a raiva é de gente que ficou lá atrás. O segundo e grande mandamento diz: ame o seu próximo como a ti mesmo. Você nunca vai amar alguém se você não se amar. E você nunca vai se amar se você não acreditar no amor de Cristo por você. Muitos abraçam tudo que é dito, porque carregam isso, sempre abraçaram. E continuam abraçando, não rompem. Tudo que é dito. E nem sequer lutam. O que o médico ou alguém fala vira lei. Aceitam as sentenças, os diagnósticos com passividade. Tem gente que, se acontecer alguma coisa com ele vai no médico, o médico diz um negócio, dá um diagnóstico sobre o filho ali, seu filho tem isso, pronto. Ele abraça aquilo como lei definitiva, acabou. Fala para ele abraça como lei, como definitivo, acabou. O que alguém fala, ele abraça para ele. Hoje a ciência já descobriu que não são os nossos genes que determinam a nossa vida, e sim o estilo de vida. Ou seja, somos responsáveis pela nossa vida, pelos nossos resultados. Porque antes as pessoas falavam: meu pai teve isso, eu também vou ter. Pois agora a ciência já descobriu que não.
que não. Que, por exemplo, 50% das mulheres que na família outras mulheres tiveram câncer de mama, elas não têm. E que as que têm são aquelas que não tinham histórico na família. Porque eles falam que é uma situação disfuncional. Desequilibrada no organismo. Então, meu pai teve isso, eu também vou ter. Agora a ciência já, não, cara, você vai ter que assumir responsabilidade pela tua saúde, pelo teu estilo de vida. Porque não são os seus genes que determinam a sua vida, mas o seu estilo de vida. Se você acreditar que é vítima, você vai desistir do seu poder. O poder de mudar a sua vida. Vítima significa que não tem poder. Por fim, todos têm poder sobre nós, exceto nós mesmos. Porque eu sou uma vítima. Uma vítima dos meus pais, uma vítima dos meus genes, uma vítima do sistema, uma vítima das pessoas que cruzaram o meu caminho. Eu sou vítima. A palavra vítima é muito parecida com a palavra impotente. Tem gente que se vê assim. Fomos programados. Isto é, habituados a viver de uma forma muito diferente daquela que o Senhor planejou para nós. Os hábitos que fazemos sem perceber são o nosso subconsciente. A mente subconsciente é o piloto automático. Está lá. Se nós não quebrarmos o padrão mundano, a programação que recebemos, de uma programação que nos leva a acreditar que nós não somos capazes, que nós não podemos ter, que nós não vamos longe. Através da palavra de Deus, nós vamos sabotar a nossa vida, fazendo o mesmo que não funcionou para os nossos pais e para as pessoas que nos influenciaram. Nós precisamos crer que existe uma outra maneira de viver, a maneira de Deus, a forma de Deus, na qual nós temos paz, alegria, segurança, abundância, força, poder. Quantas vezes você já ouviu as pessoas dizerem que você estava agindo como seu pai ou como a sua mãe? E com certeza, você diz que não. Que você não é igual a eles. Ou seja, todos conseguem ver as suas atitudes, só você que não. Mas você está agindo igual. Você sofreu, talvez sofre até hoje, pelo que você recebeu durante a sua criação, e agora você repete exatamente aquilo que você condenou. Porque está lá. E se você nega, você não toma consciência. Porque para você, na sua cabeça é assim que vive, né? Que se vive. E você não vê, não consegue ter consciência que recebeu uma programação de outra pessoa. E está imitando pessoas que talvez você diz não querer nada delas. É hora de tomar o poder. O seu poder. Parar de sabotar a sua vida. Tornando-se a pessoa que Deus o criou para ser. Mais que vencedora. Aquele que pode tudo naquele que o fortalece. Você tem poder de mudar a sua vida com Deus. Muitos têm vivido entregando o seu poder. Se você não se ama, não vai aceitar o amor de outras pessoas, porque você acha que você não merece. Afinal,
Você não se ama e não merece que alguém o ame. Então você vai, toda vez que você perceber, quantas pessoas que jogaram fora as oportunidades, que estavam sendo amadas, tinham sido aceitas, amadas. E toda vez que elas viam qualquer manifestação de amor, de carinho, elas já sabotavam, jogavam fora. Jogam, tem gente que ainda faz isso. Por quê? Porque você acredita que você não merece, você não recebeu, você foi ensinado, você não merecia. Talvez não falaram isso exatamente, mas mostraram com ações. Você viu, você foi empurrado, você foi deixado, não era dada atenção para você. Quando você era corrigido, você ouvia, você é um peso na minha vida, você só me dá trabalho, você estragou com a minha vida. E aí foi se tornando, isso entrou, verdade? Você acredita que você estraga tudo. Talvez você cresceu ouvindo isso. Puxa, você quebra tudo, você estraga com tudo. Você só dá trabalho. E aí você se vê assim, ainda que você não tenha total consciência como você age. Como se você fosse uma pessoa que estragasse tudo. Você já tem medo de entrar em alguma coisa, porque você vai estragar. Tem medo de estragar. E estraga. Você arruma um meio de estragar. Porque 95% nós estamos trabalhando no automático. 5% conscientes. Então, se você não toma consciência, como eu comecei mostrando, o dia que Deus abriu minha mente, me mostrou. E dali eu fui puxando. E continuo. Isso não vai terminar. E é aí que eu vou melhorando, a gente vai melhorando. E vai se tornando, vamos nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor. Repetição. Durante os primeiros 7 anos da sua vida, o que você mais recebeu foi todo dia. Você viu um mesmo padrão. E a Bíblia fala exatamente isso, ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a forma de adquirir novos hábitos. É você ouvir. As crianças são o futuro. Portanto, não tire o poder delas. Com palavras negativas. Seja um pai, uma mãe conscientes. Programe seus filhos usando o programa certo, que é a palavra de Deus. Se nós tivéssemos sido criados para acreditar que nós somos príncipes e princesas do Senhor, poderosos, que nós podemos, nós teríamos uma outra atitude na vida desde o início. Mas a maioria foi criado para ser derrotado, para ser perdedor, para ser ressentido, para ser invejoso, para ser covarde e para depender da imagem. A maioria. Não faz isso, seu avô está vindo, sua avó está vindo, seus tios estão vindo, hein? Vê se comportam. Ah, sim, nós podemos fazer tudo errado longe do vovô e da vovó, mas perto do vovô e da vovó, a gente tem que fazer cara de que nós somos perfeitos. Tudo bem, entendi a mensagem. Seja hipócrita, dependa da imagem. E aí vem a era das mídias sociais, só potencializou aquilo que a maioria foi criada para ser dependente da imagem. Se eu convencer, joia, perfeito. Tudo que eu tenho que fazer é botar uma força para convencer você que eu sou o cara, hein? Que eu sou uma boa pessoa, que eu sou espiritual, que eu sou de Deus. O que é pior, a gente vem para a igreja para ser liberto e podemos ficar pior se nós não deixarmos a palavra entrar. Um bando de hipócritas, que na vida privada vive um tipo de vida, na vida
pública, somos tão piedosos. Mas lá dentro, demônios. Não. Ficamos piores. As crianças precisam ser ensinadas à luz da palavra. Tiago falou da instabilidade. Em função da mente dividida, quando a pessoa está consciente, ela faz o que sabe ser o certo. Mas quando ela entra no piloto automático, ela revela que ainda mantém uma programação sabotadora. A mente está dividida. Conhecer a verdade significa libertação. Tem gente que não suporta uma crítica, ele entrega o poder dele. A gente nunca viu, nunca foi erguida uma estátua para um crítico. O realizador superior é o crítico. E tem gente que pode despencar, até mudar a vida, desistir de algo por causa de uma crítica. Porque você é tão inseguro que você não sabe quem você é. Você faz o seu pensamento te faz. Enquanto você não acreditar que você é suficiente, que Deus, você precisa acreditar que Deus colocou tudo o que você precisa para viver uma grande vida, para cumprir com o seu destino. Você é suficiente. Diga, eu sou suficiente. Eu sou suficiente. Eu sou suficiente. Eu sou suficiente. Eu preciso acreditar. E eu vou acreditar que Deus colocou tudo dentro de mim que eu preciso para viver uma grande vida e cumprir com o meu destino. Eu sou suficiente. Eu sou suficiente. Exatamente. Você é o que acredita e pode escolher o que acredita. Você não tem que acreditar mais nas mentiras. A palavra conhecer, eu já falei várias vezes, tem um sentido de intimidade de um casal. É assim que nós vamos saber que sabemos. Construindo uma intimidade profunda com Deus. É aqui que nós tomamos o nosso poder e andamos e vivemos em poder. Então, o que nós temos que fazer hoje? Levantar de forma consciente. Levante-se de forma consciente de que você não é uma vítima. Você é responsável por assumir o poder da sua vida. As pessoas que não perdoam, que não superam, estão culpando, eu disse e vou repetir, culpando as pessoas do presente, mas estão com raiva das pessoas do passado. Porque não perdoam. As coisas que aconteceram no passado, não superadas. Toda vez que alguém fizer algo que lembra aquilo, aquilo vai ser um gatilho. Tá aí os seus gatilhos. Dá para você saber. É quando acontece algo que aciona coisa que você viveu e você não superou, você não venceu. Hoje é dia de você também desapegar dos seus gatilhos. É a hora de você lembrar. Nós não temos controle das crises, dos problemas que chegam na nossa vida. Mas eu tenho que me levantar e decidir que de agora em diante eu vou fazer essa pergunta: qual é a bênção que está por trás disso aqui? Porque a minha Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Então, qual é a bênção que isso vai trazer para a minha vida? Porque eu estou convencida
que logo atrás de um problema tem 1000 bênçãos me esperando. Eu assumo o poder. Eu pego o poder. Eu não sou uma vítima, eu sou responsável pelo que eu penso, pelo que eu sinto. Eu sou responsável por perdoar os outros e a mim. Eu sou responsável por decidir acreditar na verdade, não nas mentiras. Eu sou responsável. Eu sou responsável. Mesmo pelas coisas que me aconteceram, que eu não tive culpa nenhuma, eu sou responsável por tomar o meu poder e dizer, isso não vai mais ter poder sobre mim. Isso não vai mais dominar minha vida. Isso não vai mais conduzir minha vida. Isso não vai mais ter poder sobre mim. Quando você se ofende com uma crítica, com uma opinião, quando você cede para aquele sentimento de que estão te rejeitando, você está entregando o seu poder. Quando você vive uma situação que te amedronta e você se entrega, você está entregando o seu poder. Quando você se posiciona e diz, não, eu não vou me ofender, não, isso não vai ter poder sobre mim, você está segurando o seu poder. Você entrega o seu poder. Ninguém toma ele de você. Somos nós quem entregamos. Ninguém toma o meu poder. Eu entrego o meu poder. E hoje o Senhor está dizendo para você, assuma o poder da sua vida. Assuma o controle. Se você não perdoar, você nunca vai ser livre. Isso vai continuar tendo poder sobre você, você vai continuar nas mãos de alguém. Se você continuar olhando para os problemas da mesma maneira que você sempre olhou, você vai continuar simplesmente como uma vítima, entregando o seu poder. Mas se você olhar para cada crise que chegar na sua vida, cada problema, com essa visão, qual é a bênção que está por trás disso aqui? O que isso vai trazer para a minha vida? Tem problemas que chegam na nossa vida que nos transformam tanto. Aquela é a grande bênção. Nós nos tornamos pessoas totalmente diferentes. Aquilo muda a nossa vida. Completamente. Completamente. Enquanto você continuar sem liberar, sem deixar ir, seu poder vai estar na mão de alguém. Mas hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer, pega o seu poder. O que você está fazendo agora? O que você está fazendo agora? Você está assumindo o quê? O controle. Sim, você está assumindo o poder, você está pegando o controle da sua vida. Você por muito tempo entregou o controle da sua vida a alguém, a situações, você entregou o seu poder. E agora o Espírito Santo está dizendo, pega isso de volta, toma o controle, pega o poder, assuma o poder. É isso que ele está dizendo. Assuma o poder. Porque você não é uma vítima dos problemas, das crises e nem das pessoas que passaram pela sua vida. Se você entender essa palavra, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque eu acredito que nesse tempo que nós ficamos aqui juntos, o Senhor te deu condições de você ver coisas que você até hoje não tinha visto. Você está entendendo coisas que você não tinha entendido. Você está compreendendo coisas que você não vinha compreendendo. Está claro para você. E a hora que você ouvir essa palavra de novo, isso vai ficar muito mais claro para você. Porque agora você entendeu e você não quer mais ficar no lugar que você está. Você é esperto demais, você é abençoado demais para ficar no mesmo lugar em que você estava. Você está fazendo a risca e dizendo, acabou, isso não existe mais na minha vida. Eu peguei o meu poder. Eu peguei o poder.
Você pode pegá-lo? Para todo sempre? Não, 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 não. Não, mãozinha assim, mãozinha. Não, é assim. Eu pego o meu poder. Eu tomo o controle da minha vida. Eu assumo o poder da minha vida. Quando você se deparar com uma outra crise, com outro problema, com outra situação, o que você vai fazer? Não entrego o meu poder para isso aqui. Tem uma bênção atrás disso. E eu vou descobrir, ainda que eu não saiba agora, eu seguro isso. Quando você lembrar das coisas que você viveu na infância, você não vai viver com o mesmo pesar, você vai olhar para isso e vai dizer assim, quer saber? Eu não seria essa pessoa que eu sou, se eu não tivesse passado por tudo isso. Louvado seja Deus por todos os desafios e dores que eu passei, porque eu nunca seria, eu sou essa pessoa, eu nunca seria a pessoa que eu sou hoje, sem essa jornada, as coisas que eu vivi, os desafios que eu enfrentei, não seria. Foi assumindo o poder e crendo que eu era responsável e não uma vítima, que eu não soltei meu poder. O poder é meu, eu não entrego ele a ninguém. Não, 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 não. Não. Quando alguém faz um comentário, uma crítica, uma opinião, eu digo, ela tem o direito de pensar o que ela quiser. Ela é livre para pensar. Mas eu não sou assim. Eu sei quem eu sou. Eu posso ter vivido muito tempo sem saber quem eu era, mas agora eu sei. Eu fui feita de forma extraordinária. A minha Bíblia diz isso. Eu estou aqui para reinar e é assim que eu vou viver. Eu acredito nisso de todo o meu coração. Eu tenho a segurança do que Ele me fez, a pessoa que Ele fez. E eu ocupo esse lugar. E quando a gente ocupa o lugar da gente, porque nós acreditamos, nós ocupamos. Assuma o poder. E saia daqui hoje para viver uma vida que até então você não tinha vivido. Consciente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.